Oi, gente. Meu nome é Marina Fonseca e eu sou doutoranda no Departamento de Microbiologia do ICB-USP. Dentro do estudo de reparo de DNA, a microbiologia tem um papel super importante. Vocês já devem ter escutado falar que defeitos nos sistemas de reparo de DNA em eucariotos multicelulares podem levar ao envelhecimento ou ao câncer. Em bactérias, os erros aleatoriamente introduzidos no DNA podem levar ao surgimento de linhagens multiresistentes a antibióticos, as famosas superbactérias. Então vamos lá. Primeiramente, a gente tem que entender sobre um dos balanços mais importantes para a história da vida na Terra. De um lado, temos a estabilidade genética. Um organismo adaptado ao ambiente em que vive tem que ser capaz de proteger o seu genoma, mantendo assim as vantagens que ele tem para habitar o local que habita. É nessa estabilidade genética que o reparo é tão importante, porque os erros na replicação de DNA acontecem em qualquer ser vivo. Do outro lado, temos a variabilidade genética. Sem ela não tem evolução. A variabilidade genética age como combustível para a seleção natural, porque numa população, aleatoriamente vão surgir variantes que podem ser mantidas ou não, dependendo do sucesso adaptativo que a variante pode conferir. Então, dentro do que a gente entende sobre mutações, a evolução está aí para mostrar que nem todas as mutações são benéficas. Na verdade, a maioria das mutações não são nem notadas nas populações bacterianas, porque elas são deletérias ou elas não alteram em nada o fenótipo da linhagem que a gente está observando. O DNA bacteriano tem a mesma bioquímica estrutural de todos os outros seres vivos. A, T, C, G, estrutura tridimensional em dupla hélice, tudo é muito padrão. As diferenças começam na organização do genoma. O cromossomo bacteriano ele é circular e único, como vocês podem ver aqui do lado. Então, as bactérias elas são haploides e isso faz com que seja relativamente fácil de manipular geneticamente esses organismos. Um outro conceito importante para a gente relembrar sobre genética é a regulação da expressão de genes ou a famosa regulação transcricional. Vários genes podem estar sob a regulação de um mesmo sinal. E isso acontece por causa dos fatores transcricionais, que são proteínas repressoras ou ativadoras que impedem ou induzem a transcrição de DNA para RNA mensageiro. Esse conjunto de genes agrupados por fatores de regulação são o que chamamos de regulon. Os primeiros experimentos que documentaram aspectos do reparo de DNA em bactérias aconteceram em 1953, quando John Eagle fazia experimentos com luz UV, bactérias e fagos. O resultado que ele tinha é mais ou menos como o dessas figuras, onde a bactéria está espalhada como um tapete homogêneo em toda a placa de Petri e os fagos são justamente os buracos no tapete, porque eles matam as bactérias e formam o que chamamos de placas de Lise, como a gente pode ver na linha 1. Uma vez que a gente irradia os fagos com luz UV, boa parte deles se torna incapaz de matar as bactérias, e a placa de Petri fica com poucos buracos no tapete, como a gente pode ver na linha 2. Mas se a gente irradia os fagos e as bactérias com luz UV, o resultado modifica completamente, como a gente pode ver na linha 3. Então, os fagos voltam à atividade normal e ainda é possível identificar mutações no DNA do experimento. Então, sabendo que a luz UV danifica qualquer DNA, seja do fago ou da bactéria, a gente pode concluir basicamente duas coisas. As bactérias possuem um sistema regulado, capaz de promover maior sobrevivência aos danos causados por luz UV. E 2, esse sistema inclui um mecanismo que processa lesões causadas por UV e eventualmente transforma essas lesões em mutações. O que o Eagle viu foi o resultado desse sistema aqui, a resposta SOS. Genes fazem parte de um regulon e em situações normais são reprimidos pela proteína LEX-A e eles acabam tendo uma transcrição relativamente baixa, pois a RNA polimerase tem pouco acesso a esses genes. Quando o DNA é danificado, a replicação do DNA fica comprometida, justamente porque quando a DNA polimerase encontra esse erro no DNA, ela não consegue adicionar nenhum nucleotídeo complementar naquela posição. A forquilha de replicação é então bloqueada. Esse bloqueio faz com que o DNA, que deveria estar em fita dupla, fique parcialmente em fita simples. E DNA em fita simples é ponto de afinidade para uma proteína que chamamos de REC-A. REC-A vai se ligando nesse DNA de fita simples e isso é o sinal indutor. Essa ligação promove que a proteína LEX-A pare de reprimir os genes do SOS. Então, ao mesmo tempo, vários genes passam a ser muito mais transcritos em RNA mensageiro e, consequentemente, mais proteínas vão sendo traduzidas a partir desse RNA mensageiro. Essas proteínas que fazem a resposta SOS com todas as suas funcionalidades. Uma dessas funcionalidades é justamente desligar de novo a resposta quando a forquilha de replicação for desbloqueada.
Então, a resposta SOS é o que a gente chama de autorregulada. E aquele problema emergencial é então resolvido quando o dano é reparado. Sabendo agora como funciona a resposta SOS, a gente pode concluir o que o Eagle viu em 1953. Ele irradiou a bactéria, consequentemente, ativou a resposta SOS. A resposta SOS libera a expressão de todos os genes que são reprimidos pela proteína LEX-A, e esses genes incluem genes de reparo. Quando esses genes são traduzidos em proteína, o que a gente vai ter é o reparo de todo o DNA contido na célula, incluindo o DNA dos fagos. Por isso que a gente vê uma restauração daquela atividade que a gente vê quando nem o fago nem a bactéria são irradiados, porque na verdade os dois vão ser reparados. E é isso que a gente pode ver com a resposta SOS. Então, quando a resposta SOS é ativada, a gente vai observar as seguintes atividades. Inibição da divisão celular, então as bactérias vão começar a crescer em volume, mas sem terminar a divisão, e a gente vê a formação de filamentos como nessa segunda foto. A recombinação, que é uma atividade que pode promover o reparo de erros no DNA. O reparo por excisão de nucleotídeos, que acontece quando proteínas reconhecem danos em nucleotídeos, tiram esses nucleotídeos danificados da fita de DNA e deixam aquele espaço pronto para ser preenchido pelo nucleotídeo correto. E a gente vê também a síntese translesão, que eu vou explicar um pouquinho melhor agora. Para resolver o bloqueio na forquilha de replicação, a gente tem as DNA polimerases da síntese translesão. Essas DNA polimerases são capazes de adicionar um nucleotídeo mesmo diante de um dano no DNA. Esse nucleotídeo pode manter a sequência original ou não. E, além disso, essas DNA polimerases são menos fiéis às sequências que estão sendo replicadas. Então, eventualmente, mesmo em regiões não danificadas, os nucleotídeos adicionados podem não manter a sequência original. A taxa de erros de uma polimerase replicativa normal é de um erro por mais ou menos 1 milhão de nucleotídeos adicionados, enquanto de uma polimerase da síntese e translesão é um erro a cada 100 a 1000 nucleotídeos adicionados. E é assim que a taxa de mutação pode aumentar durante a ativação da resposta SOS. Lembra daquela balança? Aqui, a variabilidade genética vai começar a pesar mais. Se o DNA está sendo danificado, aquele ambiente se torna hostil para a bactéria. E esse sistema, que foi aprimorado ao longo de milhares de anos, vai ser uma chance para a bactéria de sobreviver diante de adversidades. Mas num ambiente não hostil, é favorável manter a estabilidade genética. E a resposta SOS tem que se manter reprimida. Por isso que essa regulação é tão importante para as bactérias. Tudo que danifica o DNA tem potencial de ativar a resposta SOS. E como vocês podem ver nessa imagem, os antibióticos têm esse mesmo potencial. Alguns antibióticos agem matando as bactérias através do dano no DNA. Isso é um método de sucesso para combater infecções, mas não deixa de ser um sinal ativador da resposta SOS. Então, alguns antibióticos vão aumentar a taxa de mutação das bactérias e podem acabar levando à seleção de linhagens resistentes ao próprio tratamento. O ideal seria que isso não acontecesse, e é por isso que uma das pesquisas que são feitas hoje em dia no mundo são para tentar impedir a ativação da resposta SOS como uma ação coadjuvante ao tratamento antibiótico. O estudo do reparo de DNA em bactérias é de extrema importância. Cientistas estimam que as mortes causadas por micro-organismos resistentes a antibióticos podem chegar a 10 milhões por ano até 2050, se nada for feito para melhorar a disponibilidade de antibióticos eficazes. O coronavírus veio nos lembrar que a ciência é capaz de prever riscos à humanidade e a resistência a antibióticos é uma catástrofe anunciada. Então chegou a hora de investir em nossos cientistas e em nossas universidades públicas, que são o berço de pesquisas que podem mudar o rumo da nossa história. Eu espero que você que assistiu até aqui tenha entendido alguma coisa. Então, muito obrigada. E obrigada também, como sempre, a todo mundo que ampara a ciência no Brasil, FAPESP, CAPES, CNPq. Eu deixo aqui alguns livros que podem ser usados como referência para falar do reparo de DNA em bactérias. E é isso. Qualquer coisa, vocês podem tirar dúvidas comigo lá no meu perfil. Até mais!